Que isso, Mika Galvão estreou sua faixa preta na IBJJF em grande estilo, finalizou todo mundo. Enquanto isso, em outro Open, um oponente que queremos muito uma revanche também fez a mesma coisa. Tainan Dalpra finalizou todo mundo, então fique aí comigo para saber mais sobre isso. Neste sábado nós tivemos a 10ª edição do King of Match da AJP Peso Médio, onde nós tínhamos 6 atletas lutando: o Guilherme Rocha, o Nathan, o Lucas Nascimento, o Nathan Schweng, o Tommy e o Anderson Ferreira, em que a final foi entre o Anderson e o Tommy, onde o Tommy já sentou puxando para a guarda e o Anderson começou a trabalhar a sua passagem. E a luta ficou um bom tempo assim, chegando até a meia guarda, mas ninguém passou, ninguém raspou. Até que o Tommy conseguiu levantar de single, variou para as costas, passou a banda, mas o Anderson conseguiu virar de frente e já foi pegando as costas do Tommy. Nisso, o Tommy ganhou 1 ponto e faltava 1 minuto para acabar a luta. Ele se encolheu todinho para não deixar o segundo gancho entrar. Mas o Anderson deu um mata-leão e segurou até a luta acabar. Nisso, ele ganhou 1 ponto, eles empataram e pela regra da JP, quem faz a última pontuação vence. Então, o Anderson se tornou o campeão no King of Match desse ano de 2022. Vou deixar aqui na descrição o link das lutas para quem quiser assistir. No mesmo dia, tivemos o Curitiba Open e o LA Open, onde finalmente tivemos a estreia do Mika Galvão na faixa preta pela IBJJF. E cara, como era de se esperar, ele finalizou todas as lutas. Como ele ainda não tem cartel na faixa preta pela IBJJF, ele não era um dos top seeds da chave. Eram 16 atletas inscritos, ele ficou como o 9º favorito. E ele então fez 4 lutas. Na primeira, ele finalizou em um armlock. Na segunda, ele fez aqueles combos dele, que ele dá um triângulo, puxa o braço, aí você não sabe se o cara bateu numa kimura, ou foi no armlock, ou foi por causa do triângulo, porque o ângulo também não dá pra ver muito e ele aperta tudo. Na terceira, ele também finalizou em um armlock e na final ele enfrentou o top seed da categoria, o Carlos Eduardo, onde o Mika finalizou em um estrangulamento. Enquanto isso, no Open de Los Angeles, o Tainan Dalpra fez a mesma coisa, finalizou todo mundo. Na primeira luta, ele finalizou em um triângulo. Na segunda, ele fez 17-0 e ainda finalizou em um triângulo. E a final, ele finalizou em um estrangulamento das costas. Agora eu vos pergunto, quando será que teremos esses dois se enfrentando novamente? Será que vai ser no PAN que acontece do dia 5 a 10 de abril? E se isso acontecer, vai ficar 2-0 para o Mika ou o Tainan leva essa? Como eu sei que vocês querem saber quem foram os campeões de todas as categorias desses dois Opens, vou falar aqui para vocês. No masculino, do galo ao absoluto, quem foram os campeões do Open de LA foram o Osama, o Lucas Pinheiro, o Kennedy Maciel, o Jonathan Alves, o Tainan Dalpra, o Matheus de Souza, o Felipe Trovo, o Felipe Andrew, o Austin Baker e no absoluto, double gold para o Felipe Andrew. No feminino, as campeãs foram a Jennifer Gonzaga, a Larissa Carvalho, a Janaína Menezes, a Vitória, a Luciana Mota, a Melissa Cueto, a Tara White e no absoluto, double gold para a Luciana Mota. Já no Curitiba Open, no masculino, os campeões foram o Ítalo Frota, o Dioguinho, o Júlio Arantes, o Alexandre Sodré, o Mika Galvão, o Wellington Sebastião, o Rider Zuc, o Anderson Muniz, o Pedro Pimenta e no absoluto, o Rafael Paganini. Já no feminino, as campeãs foram a Jéssica Dantas, a Dina Sena, a Eduarda de Lima, a Erika Almeida, a Sábata dos Santos, a Graciele Carvalho, a Fernanda Maio e no absoluto, double gold para a Sábata. E aí galera, ansiosos para o PAN? Até o momento que eu faço esse vídeo, não vi nem o nome do Mika, nem do Tainan Dalpra inscritos no PAN ainda. Mas eles devem participar, né? Até porque no calendário que o Mika postou dos eventos que ele vai participar,
tem uma data lá, 10 de abril, e provavelmente seja o Pan. E o Tainan também sempre luta tudo, então com certeza teremos esses dois no Pan 2022. Cara, eu estou louca para ver a revanche desses dois e espero realmente que cada um esteja de um lado da chave. E nessa sexta-feira agora a gente tem live, porque o Mika vai lutar no Who's Number One contra o Dantelion, que inclusive já falamos sobre isso aqui no canal, vou deixar no final como sugestão, e claro que a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, porque na semana a gente vai fazer uma brincadeira com relação a esse Who's Number One, que quem vencer vai ganhar um produto da Zeus. Então se inscreva aí para você não perder e ativa o sininho, porque quem comentar primeiro tem muita vantagem. Fiquem ligados. Agora me conta aqui para quem vai a sua torcida, caso tenhamos Mika Galvão contra Tainan Dalpra no Pan. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses dois videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre essa luta do Dantelion contra o Mika Galvão, e esse outro é falando sobre a luta do Meregali, que ele também vai estar nesse Who's Number One dia 25 de março. Então se você não assistiu, assista, porque eu recomendo.